Cultivo Online, capítulo 823. Uma segunda personalidade. Capítulo 823. Uma segunda personalidade. Depois que Yanhara partiu, Yuan voltou a treinar suas técnicas de selamento demoníaco, aumentando muitos níveis de maestria para algumas das técnicas mais fracas. Mas ele não conseguia parar de pensar no Imperador Demônio e na razão do divino modelo para deixá-lo escapar. Mesmo sabendo que era porque o Paragon Divino queria lutar contra o Ancião, ele ainda não conseguia entender tal raciocínio. Por que o divino Paragon arriscaria que os demônios governassem os 9 céus novamente apenas para que ele pudesse lutar com o Ancião? Só porque ele é uma pessoa egoísta que não se importa com a vida dos outros? Mas o Paragon Divino não teria começado a caçar demônios em primeiro lugar se fosse esse o caso. Não fazia sentido para Yuan, por mais que ele ponderasse sobre isso. Terei minhas respostas assim que derrotar o quarto andar do Demon Ceiling Pagoda, mas é mais fácil falar do que fazer. Yuan suspirou interiormente. Mesmo com seu talento ridículo, tal objetivo parecia insondavelmente distante. Infelizmente, não havia nada que ele pudesse fazer agora, exceto praticar. Yuan aumentaria o nível de domínio de múltiplas técnicas de selamento demoníaco naquele dia, mas todas eram técnicas de baixo escalão. Ele queria dominar completamente todas as técnicas mais fracas antes de focar nas mais fortes. No final do dia, Yuan começou a sair da grande biblioteca, mas parou logo antes da saída, principalmente porque foi forçado a parar, pois havia uma multidão que bloqueava o caminho até lá. O que está acontecendo? Yuan perguntou a uma das pessoas mais próximas dele. Não sei exatamente o que aconteceu, mas tem gente brigando na entrada, bloqueando todo mundo. Yuan ergueu as sobrancelhas. Como não conseguia ver a situação a olho nu, ele decidiu usar seu sentido divino para observar a situação e, com certeza, pôde ver um grande grupo de pessoas bloqueando o caminho. Parecia haver 2 lados neste grande grupo. Um deles pertencia ao Demon Ceiling Clã, enquanto o outro grupo era da Demon Ceiling Grotto. Por causa da incompetência do líder do seu clã selador de demônios, 3 de nossos mestres seladores de demônios estão mortos. Seu grande ancião também estava lá. Você não pode colocar toda a culpa em nós. Vá se ferrar. Todos nós sabemos que o torneio foi uma conspiração maliciosa do clã selador de demônios para prejudicar nosso clã. Por que outro motivo eles usariam de repente um imperador demônio quando todos os torneios anteriores usaram generais demônios e demônios de classificação inferior? Assim que Yuan ouviu essas pessoas discutindo entre si, ele imediatamente entendeu o contexto e por que eles estavam brigando. Logo, a discussão verbal entre esses 2 grupos aumentou, transformando-se em uma briga total. Os espectadores ali rapidamente se espalharam para lhes dar espaço. Infelizmente, a maioria dos professores da grande biblioteca estavam ausentes devido à mesma reunião importante que Yanhara estava participando, então basicamente não havia ninguém para impedir a luta entre esses 2 grupos. Além disso, a luta cresceu porque os outros seladores de demônios se juntariam para ajudar seus próprios companheiros. Muito em breve, metade das pessoas dentro da grande biblioteca estavam brigando. Não querendo participar da luta, principalmente por ser o cultivador mais fraco do lugar, Yuan foi até o quarto de Yanhara e se trancou lá dentro. Claro, ele tinha a opção de fazer logoff, ou assim pensava. Menor que você não pode fazer logoff enquanto estiver dentro de um campo de batalha ativo, maior que. Espero que a luta não dure muito. Yuan suspirou enquanto se sentava na sala vazia. Depois de muitos minutos de puro silêncio, uma voz ressoou de repente. Jovem mestre. Feng Yuxiang apareceu diante dele um momento depois com uma expressão perplexa no rosto. Feng, o que houve? Yuan ergueu as sobrancelhas de maneira intrigada ao ver a expressão dela. Jovem mestre, eu queria esperar até que você estivesse disposto a nos contar sozinho, mas simplesmente não aguento mais minha curiosidade, e esperava que você pudesse responder algumas de minhas perguntas. Claro, você pode recusar. Que perguntas? Yuan perguntou. Bem, há momentos em que você se sente uma pessoa totalmente diferente. No começo, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas depois de testemunhar o que aconteceu hoje, parece-me que você tem uma segunda personalidade em você. Feng Yuxiang expressou suas preocupações. Oh, Yuan percebeu imediatamente do que Feng Yuxiang estava falando. Na verdade, ele havia esquecido completamente que Feng Yuxiang e Lan Yingying estavam com ele o tempo todo. Então eles viram tudo quando ele se transformou no Divino Paragon. Yuan rapidamente começou a pensar em uma desculpa, mas quando nada apareceu, ele decidiu contar a verdade. Isso vai me fazer parecer louco, mas parece que sou a reencarnação do modelo divino. Yuan revelou a verdade a eles pela primeira vez. Os olhos de Feng Yuxiang se arregalaram e ela permaneceu em silêncio pelos próximos minutos, aparentemente incapaz de encontrar as palavras adequadas para responder às afirmações de Yuan. Vendo a reação de Feng Yuxiang, Yuan disse rapidamente. Só estou brincando. Está tudo bem, jovem mestre. Eu acredito em você. Feng Yuxiang interrompeu de repente. E ela continuou. Estou apenas surpresa. Só isso. Caso você tenha esquecido, sou uma fênix e simbolizamos a imortalidade e a ressurreição, que é apenas outra palavra para reencarnação. Se eu não acredito em reencarnação, também poderia pare de ser uma fênix. No entanto, devo admitir,
Nunca testemunhei ou experimentei a reencarnação por mim mesmo. Você pode me dizer por que acredita que é a reencarnação do modelo divino, jovem mestre? Prova. Yuan assentiu e disse: sente-se. Esta pode ser uma longa história. Assim que Feng Yuxiang se sentou ao lado dele, Yuan começou a explicar sua situação para ela. Tudo começou com um sonho estranho, onde conheci alguém que se parecia exatamente comigo, mas era muito mais velho.